Ele dá alimento aos que o temem e sempre se lembra da sua aliança. Há versículos que são como trovões, sacodem, assustam, rasgam o céu. Este, porém, é como uma chuva mansa depois de um dia quente. Não grita, não espanta. Ele pousa suave, mas se o deixarmos repousar no coração, abre nele um abismo de reverência e consolo. Ele dá alimento aos que o temem. Ele sempre se lembra da sua aliança. Aqui fala um Deus que conhece a nossa fome. A fome do corpo, a ansiedade do dia seguinte, a fome da alma, o vazio que nenhuma filosofia, nenhum prazer, nenhuma realização consegue preencher. Mas o que impressiona no texto não é apenas o alimento, é o modo como Deus se apresenta. Ele não é apenas o Deus que dá, é o Deus que se lembra. Não é o gerente de um depósito celestial carimbando pedidos e liberando recursos. É o Deus da aliança. O Deus que amarrou o seu nome ao destino de um povo. O Deus que prometeu, antes de haver mundo, que não perderia nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Quando o salmista abre a boca e diz, ele dá alimento aos que o temem, ele não está apenas relatando uma experiência pessoal. Ele está enxergando toda uma história por trás de uma refeição. Ele via Abraão em tendas, estranhando a terra que lhe fora prometida e ainda assim sustentado. Ele vê Israel no deserto, sem lavoura, sem salário, sem mercado e o céu se abrindo em pão diário. Ele vê viúvas estrangeiras, órfãos, gente que humanamente seria esquecida, mas que são lembrados porque Deus se lembra da sua aliança. A lógica é simples e profunda. Se há aliança, não haverá abandono. Se há pacto, não haverá esquecimento. Se há sangue no centro dessa história, não haverá fome final para os que se escondem nesse sangue. Repare na ordem. Primeiro, os que o temem. Depois, ele dá alimento. Sobretudo, ele sempre se lembra da sua aliança. O temor vem antes do pão. Não porque tenhamos comprado o favor divino, mas porque o temor é a marca de quem foi tocado pela graça. Temer ao Senhor não é viver fugindo de um carrasco. É acordar sabendo que Deus é Deus e eu não. É olhar para a santidade divina e sentir a própria impureza. É olhar para a misericórdia divina e sentir-se constrangido a confiar. O temor verdadeiro é um misto misterioso. É queda de rosto em pó e, ao mesmo tempo, é mão estendida para segurar o braço do Salvador. Quem teme ao Senhor não confia na própria justiça. Não diz, ele me alimenta porque sou digno. Diz, se ele olhar para mim sem Cristo, estou perdido. Se ele olhar para mim em Cristo, tenho tudo. Por isso o Salmo junta alimento e aliança. Deus não alimenta seus filhos apenas por ter compaixão de criaturas frágeis. Ele alimenta porque prometeu em Cristo. Ele sustenta porque honra a própria palavra. Ele enche mesas vazias porque já encheu um dia o cálice da ira sobre seu filho. Na cruz, a aliança que o salmista apenas entrevia foi mostrada em carne e sangue. Ali estava o fiador do pacto, tomando sobre si a fome mais profunda. A fome de comunhão com Deus, interrompida pelo juízo, para que nós nunca conheçamos o que é ser eternamente esquecidos. Naquela tarde escura, parecia que o pai se esquecia do filho, mas era precisamente ali que ele estava se lembrando de nós, tão profundamente quanto jamais poderia. Desde então, todo pão que chega à mesa de um crente tem gosto de promessa cumprida. Toda porção de palavra que alimenta a alma traz o selo da aliança eterna. Toda visita do Espírito ao coração cansado é Deus repetindo com gestos invisíveis, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Ele dá alimento aos que o temem. Às vezes, esse alimento vem em forma de provisão material, surpreendendo a nossa incredulidade. Às vezes, vem em forma de força, quando a fraqueza já parecia definitiva. Às vezes, vem em forma de consolo, quando tudo dentro de nós grita que seria mais fácil desistir. E muitas vezes, ele vem silenciosamente, um versículo que se acende, uma verdade antiga que parece nova, um nome de Cristo que de repente se torna doce de novo.
É assim que Deus alimenta, fazendo Cristo real, fazendo a cruz presente, fazendo a aliança viva aos nossos olhos. E o texto acrescenta uma palavra que deveria aquietar nossa ansiedade, sempre. Não é que Deus geralmente se lembre, nem que Ele frequentemente se lembre, mas que Ele sempre se lembra da sua aliança. Nós esquecemos promessas, esquecemos votos, esquecemos orações respondidas, esquecemos que um dia estávamos perdidos e fomos encontrados, esquecemos quem é que sustenta a nossa próxima respiração. Mas Ele não esquece. Ele não esquece o que prometeu ao Filho. Não esquece o que prometeu aos que são de Cristo. Não esquece o dia em que o seu Espírito nos convenceu do pecado e nos fez correr para o refúgio. Não esquece as lágrimas derramadas no quarto secreto, nem as confissões silenciosas que ninguém ouviu. Quando a nossa fé é fraca, a aliança continua firme. Quando a nossa oração falha, a lembrança de Deus não falha. Quando o nosso temor parece mais um fio do que uma chama, Ele ainda nos chama de os que o temem, porque vê a obra do Espírito por trás da poeira da nossa inconsistência. Isso não nos dá licença para a preguiça espiritual, mas nos dá chão firme para o arrependimento sincero. Posso voltar porque há aliança. Posso confessar porque há sangue. Posso pedir pão para hoje porque há um pacto eterno que garante que não serei abandonado no meio do caminho. Ele dá alimento aos que o temem. Ele sempre se lembra da sua aliança. Este versículo é um convite a reinterpretar a nossa história. Olhe para trás. Quantas vezes você achou que ia faltar? Quantas vezes julgou que dessa vez seria o fim? Quantas vezes se imaginou irreparavelmente seco por dentro? E, no entanto, você está aqui, crendo ainda, mesmo que fraco, temendo ainda, mesmo que entre tropeços, chamando ainda o nome de Cristo, ainda que com voz rouca. Isso não é acaso, isso é aliança em operação. É o Deus que sustenta corpos e, principalmente, não deixa minguar a chama frágil da fé que Ele mesmo acendeu. Olhe para frente. Você não sabe o que virá. Pode vir escassez, pode vir dor, pode vir perda, mas seja o que vier, esse versículo continuará verdadeiro. Ele dá alimento aos que o temem. Ele sempre se lembrará da sua aliança. Quando o último dia chegar, quando houver um corpo novo e um céu novo, não precisaremos mais de pão diário, teremos o próprio Cristo diante dos olhos. E então entenderemos todo o alimento que recebemos no caminho era apenas uma sombra de um banquete maior. Ali a mesa será eterna, a aliança estará plenamente visível e o temor do Senhor, que hoje ainda se mistura com tremor e fraqueza, se tornará adoração pura, sem restos de pecado, sem resquícios de dúvida. Até lá, caminhamos com este refrão, guardado como pão na sacola da alma. Ele dá alimento aos que o temem. Ele sempre se lembra da sua aliança. E repetimos pela fé, como quem se prega o evangelho a si mesmo, no meio da noite ou no meio da conta atrasada. Eu temo ao Senhor, ainda que imperfeitamente, porque sua graça me alcançou. Logo, não caminharei sozinho, não morrerei de fome espiritual, não serei esquecido, porque Ele não muda, porque Cristo já sangrou, porque o Espírito já foi derramado. Ele dará o alimento de que preciso e jamais se esquecerá da aliança em que, pela graça, Ele mesmo me incluiu em Cristo para sempre. Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 2681, pregado na manhã de domingo, 13 de junho de 1858, por Charles Adam Spurgeon, na capela de New Park Street, Southwark, Londres, Inglaterra. Ele deu mantimento aos que o temem. Ele sempre se lembrará da sua aliança. Salmo 111, verso 5.
Este versículo ocorre em um dos salmos de Aleluia, ou seja, aqueles que começam com louvai ao Senhor. Frequentemente, encontramos o salmista louvando e exaltando a Deus. Imitemos seu exemplo. Façamos isso porque descobriremos que é muito agradável e proveitoso, e também porque é nosso dever. Um dos exercícios mais elevados da nova vida é louvar a Deus. Nossas dúvidas e medos são indicações de vida, pois o homem morto nem duvida nem teme. Mas nossos cânticos de louvor são demonstrações muito mais elevadas da vida interior e são frutos mais dignos de um solo que foi objeto da lavoura de Deus, que foi arado pelas agonias do Salvador e tornado fértil através de seu precioso sangue. Meus irmãos, nossa vida deveria ser um salmo contínuo, com aqui e ali uma nota descendo muito profundamente. Ainda assim, devemos sempre procurar cantar enquanto vivemos. As estrelas cantam enquanto brilham e cantam brilhando. Cantemos enquanto vivemos e vivamos cantando. E que nossa vida seja um grande salmo perpetuamente. Há muitas maneiras de louvar a Deus. Devemos fazer isso com os lábios. E grato é o som do cântico nos ouvidos do Senhor Deus dos exércitos. Devemos fazê-lo pela nossa conversa diária. Que nossos atos sejam atos de louvor, assim como nossas palavras sejam palavras de louvor. Devemos fazê-lo até mesmo pelo próprio olhar de nossos olhos e pela aparência de nosso semblante. Que o teu rosto não seja triste, que o teu semblante seja alegre. Cante onde quer que vá, sim. Quando estiver carregado de problemas, não deixe que ninguém o veja. Tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Seja sempre alegre, pois é o mandamento de Deus, através do seu servo, o apóstolo Paulo. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E ainda uma vez ele diz, regozijai-vos sempre, para que tenhamos temas para cânticos. Davi mencionou neste salmo muitos assuntos. Vamos nos ater aos temas do texto. O tema, eu poderia dizer, pois é tudo um só. Este versículo é a voz da experiência. Não é a voz da esperança dizendo, ele dará, mas a voz da experiência. Ele deu mantimento aos que o temem. E a voz da fé, ele sempre se lembrará de sua aliança. Vamos notar primeiro o presente. Ele deu mantimento aos que o temem. Depois notaremos a aliança. Ele sempre se lembrará da sua aliança. E por último, o caráter das pessoas aqui mencionadas. Ele deu mantimento aos que o temem. Vamos primeiro considerar o presente. Ele deu mantimento. Devemos entender esta expressão, é claro, em um sentido duplo, de nossas necessidades, a primeira, temporais, a outra, espirituais. Primeiro, devemos entender esta expressão em um sentido temporal. Nossos corpos precisam de alimento. Não podemos manter esta estrutura mortal em funcionamento sem fornecer continuamente alimento. Os filhos de Deus não são, pelo fato de serem homens espirituais, impedidos de sentir necessidades naturais. Eles têm fome e sede como os outros. Às vezes também são chamados a sofrer pobreza e não sabem de onde virá a sua próxima refeição. Bendito seja Deus, como dizem os versos, Ele que fez nosso céu seguro, aqui proverá tudo bem. E a aliança de Deus não se relaciona apenas às coisas grandes e maravilhosas que precisamos espiritualmente, mas é uma aliança que inclui no catálogo de seus dons, misericórdias que são alimento para o corpo, misericórdias para nossas necessidades imediatas e prementes. Ele deu mantimento aos que o temem. Deus nunca permitiu que o seu povo morresse de fome. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. A promessa é tão verdadeira sobre o novo pacto quanto sobre o antigo, de que nosso pão nos será dado e nossas águas serão certas. O Senhor, que alimenta os corvos, não será menos cuidadoso com seu povo. Ele que supre cada inseto com seu alimento e alimenta o leão que vagueia em sua majestade, não permitirá que seus próprios filhos, aqueles que estão mais próximos do seu coração, pereçam por falta de nutrição. Os animais em 1000 montanhas são meus. Portanto, ele não permitirá que seus filhos careçam de alimento. Ele é aquele a quem a terra pertence e a sua plenitude.
Então ele não permitirá que seus filhos fiquem sem suprimentos necessários. Ele deu mantimento aos que o temem. Alguns de nós estão qualificados para falar por experiência sobre este ponto. Podemos verdadeiramente dizer que Deus sempre nos deu nosso mantimento. De fato, não nos faltou nada. Até agora, o caminho tem sido para nós como o dos israelitas quando chegaram ao acampamento dos sírios e encontraram o caminho coberto de ouro, prata e vestes. Deus providenciou para nossas necessidades antes mesmo de surgirem. Ele antecipou nossas necessidades. Mas há outros de vocês que foram trazidos tão baixo pela pobreza e aflição que estão qualificados para falar de uma maneira ainda mais enfática. Vocês às vezes foram com o estômago vazio até um armário vazio. Vocês se perguntaram de onde viriam seus suprimentos. Podem até mesmo ter ficado sem casa. Mas filhos do Deus vivo, Ele falhou completamente com vocês. Embora Ele tenha reduzido vocês muito, de modo que o último bocado foi comido da bolsa, Ele finalmente não supriu suas necessidades, e isso também por meios não milagrosos, mas quase. Ele não providenciou na providência coisas que vocês precisavam e que dificilmente esperavam receber. Em resposta à oração, Ele não os livrou de suas tribulações mais profundas. E quando vocês estavam quase famintos, Ele não preparou sua mesa com fartura quando vocês dobraram os joelhos diante dele. Sim, vocês provados, testaram este texto e o provaram verdadeiro. Vocês, filhos da pobreza e do trabalho, tiveram que repousar todo o peso do seu sustento diário na promessa de Deus, sem ter nada para olhar, exceto isso. E já encontraram Ele falhar? Não, vocês darão testemunho unânime de que esta é uma grande verdade. Ele deu mantimento aos que o temem. Mas é surpreendente às vezes como Deus fez isso. Muitas histórias eu ouvi dos pobres entre meu próprio rebanho, de como Deus os livrou. Histórias estranhas, nas quais alguns de vocês ririam se eu as repetisse. Há alguns deles que poderiam escrever bancos de fé que seriam tão maravilhosos quanto os de William Huntington. Alguns de vocês riem desse livro e não acreditam nele, mas é apenas porque há tantas coisas do mesmo tipo, todas reunidas, que parecem ser inacreditáveis pelo seu número. Mas há muitos dos servos do Senhor que poderiam facilmente compor um banco de fé como os de Huntington, pois tiveram suas necessidades mais profundas e suas tristezas mais pungentes e tiveram seus alívios quase miraculosos, de modo que, se Deus tivesse estendido sua mão das nuvens e entregado pão e vestes para eles, seu livramento não teria sido mais evidentemente da mão dele do que foi pela maneira pela qual sua providência supriu suas necessidades. Eles podem dizer que ele fez isso, e ele fez isso maravilhosamente e constantemente também. Ele deu mantimento aos que o temem. Porque se o Filho de Deus estivesse em uma posição tal que a terra não pudesse lhe dar pão, Deus abriria as janelas do céu e faria chover maná novamente. Se um cristão pudesse ser colocado em uma posição tal que o curso comum da providência não pudesse servir ao seu propósito, Deus mudaria a natureza de tudo, ao invés de quebrar sua promessa. Ele reverteria todas as estações e soltaria os próprios laços da criação e deixaria as leis da natureza correrem desenfreadas, ao invés de permitir que uma de suas promessas falhasse ou que um de seus filhos carecesse. Ele deu mantimento, e ele sempre fará isso aos que o temem. Mas devemos entender essa expressão principalmente em um sentido espiritual. O povo de Deus precisa de alimento espiritual. Estava conversando outro dia com um ministro que certamente não é conhecido por sua grande firmeza na fé. Ele estava fazendo uma piada para mim sobre certas pessoas em sua congregação que disseram que não conseguiam se alimentar com o seu ministério. A senhora fulana de tal, ele disse, que me diz que não consegue obter um bocado de alimento dos meus sermões. Eu não sei como é. Ele continuou jocoso, pois eu não acho que você diz metade das coisas boas que eu digo, mas ainda assim a velha mulher não consegue se alimentar com meus sermões. Ele riu da ideia de se alimentar sob o ministério, mas há muito mais na expressão do que muitos pensam. Há muito significado nela que não pode ser expresso por qualquer outra palavra. É somente o verdadeiro cristão que pode entender seu significado. Ele ouve um discurso muito eloquente, mas, diz ele,
não obtive alimento nenhum com isso. Ou ele ouve um discurso muito erudito, mas ele diz: não posso me alimentar disso. Há um estilo peculiar de pregação e um estilo peculiar de ouvir que só pode ser descrito como pregação alimentadora e audiência alimentadora, em que o Filho de Deus sente que, embora possa ter aprendido pouco que é novo, ainda assim sua alma tem recebido alimento espiritual e ele pode continuar seu caminho regozijando-se. E meus irmãos, a casa de Deus é um dos principais lugares onde ele alimenta seu povo. E aqueles a quem ele confiou o solene trabalho do ministério devem ser muito cuidadosos para que haja algo no que dizem que o Filho de Deus possa se alimentar. O Filho de Deus nunca pode se alimentar sob o ministério a menos que ouça as doutrinas da graça e ouça sobre as coisas do reino de Deus. Nossos ministros pregaram um sermão metafísico excelente outro dia, diz alguém. Nunca ouvi uma distinção tão clara como ele fez entre aquele ponto e o outro. Mas o Filho de Deus sai e diz: bem, eu não quero nenhuma de suas metafísicas. Não havia alimento no sermão para minha alma. Fui lá para ouvir sobre o Senhor Jesus Cristo. Fui para ser ensinado algo para o bem-estar da minha alma. Algo sobre o céu que está por vir, ou o inferno que deve ser evitado. Queria ouvir algo sobre a comunhão com Cristo. Algo sobre a aliança eterna. Mas não havia nada disso em todo o discurso. Qualquer discurso motivacional humanista secular seria igual muitas pregações que temos ouvido. Não há evangelho ali. Os sermões precisam ser instrutivos. Deve haver um verdadeiro ensino neles sobre as coisas do reino. Porque, disse um bom escritor uma vez, se você fosse ouvir 6 palestras de um geólogo, ele seria o pior geólogo do mundo se não lhe desse algumas ideias claras sobre geologia. Mas você pode ouvir 60 sermões de muitos pregadores sem obter nenhuma noção do seu sistema de divindade, do verdadeiro evangelho. É a glória dos homens desta época que eles não têm nenhum sistema de divindade. Eles lançaram os credos ao vento. Eles não têm formas nas quais possam declarar sistematicamente as verdades que acreditam. A razão é porque eles não têm nada para declarar. Nenhum homem evitará ter um sistema quando tiver certos princípios definidos. É impossível para um homem acreditar nas verdades da palavra de Deus sem, mesmo sem perceber, não formar um credo de algum tipo ou outro. Está na moda falar sobre abandonar os credos, mas os credos são apenas a maneira ordenada de declarar a verdade de Deus. Se mantivermos as verdades em si, sempre seremos capazes de apresentá-las de alguma forma e de comunicar nosso conhecimento a outros, de modo que, em um determinado número de discursos, nossos ouvintes estarão razoavelmente bem familiarizados com nossas ideias sobre a verdade de Deus. Ele deu mantimento aos que o temem, sob o ministério. Às vezes, Deus dá ao seu ministro tal dom de expressão que, se ele pregasse por uma semana, você o ouviria. Há períodos em que seu próprio ministro não lhe dá alimento, embora o faça para outros, porque ele deve cuidar dos diferentes membros da família de Deus. Mas há outros períodos em que o Senhor parece ter dado a ele dons tão abundantes que ele deixou cair punhados para serem colhidos pelos ceifeiros, como fez Boaz, e você os recolhe e se banqueteia e fica satisfeito. Há outra maneira pela qual Deus dá alimento aos seus filhos, que é na Bíblia. Este precioso volume é o maior celeiro de alimento espiritual para o povo de Deus. Quisera Deus que você o lesse mais. Com suas revistas e jornais e folhetos sobre isso, aquilo e outro assunto, você tem encoberto muito esta antiga Bíblia, este grande livro antigo, este empório de toda a sabedoria, este resumo de todo o conhecimento. Sim, cristão, se você quer alimento espiritual, estude um capítulo da Palavra de Deus. Se você quer ter alimento para suas almas, desista por um tempo de ler as obras, até mesmo dos melhores homens, e tome um salmo como tema do seu estudo. Ou, se não um salmo inteiro, tome um versículo dele. Tome-o para a sua meditação diária. Mastigue e digira-o o dia todo. E assim você encontrará alimento para os que o temem. Deixe-me dizer uma ou duas palavras de cautela sobre este ponto. Quando você lê a Bíblia, não pense que obterá alimento espiritual apenas lendo. Conheço algumas pessoas que fazem questão de ler 2 capítulos da Bíblia todos os dias. Eles fazem isso como uma espécie de exercício mental. Simplesmente percorrem a página com os olhos e, depois de tudo, não sabem uma palavra do que leram.
Essa não é a maneira de se alimentar da palavra de Deus. Não podemos verdadeiramente nos alimentar a menos que entendamos e acreditemos no que lemos. Ao ler as Escrituras, faça como Lutero aconselhou. Ele diz: quando obtenho uma promessa, trato-a como se fosse uma árvore no meu jardim. Sei que há frutos ricos nela, e se não consigo pegá-los de imediato, agito a árvore para frente e para trás com oração e meditação, até que finalmente o fruto caia em minha mão. Faça o mesmo. Leia uma pequena porção das Escrituras. Volte-a repetidamente em sua meditação ao longo do dia. E então, se você não conseguir nada dela, eu lhe direi uma maneira pela qual você certamente conseguirá logo. Ajoelhe-se diante da passagem e diga ao Senhor: abra esta passagem para mim, dê-me algo dela, ensina-me a entendê-la. E não demorará muito para que Deus o refresque com porções deliciosas das mesas do paraíso, e alegre sua alma com pedaços escolhidos das iguarias reais, com as quais ele alimenta seus próprios escolhidos. Mas há outra maneira de obter alimento espiritual, mesmo quando não temos nossa Bíblia conosco. O Senhor às vezes dá alimento aos que o temem, trazendo Jesus Cristo para perto deles sem o uso da palavra, simplesmente em meditação e comunhão. Você sabe, amado, que afinal de contas, o que um filho de Deus se alimenta é Jesus Cristo. Quando os judeus iam ao templo, eles não comiam as pinças e pás de fogo. Eles não comiam as vestes dos sacerdotes e os sinos e as romãs. Eles valorizavam todas essas coisas, pois eram feitas de acordo com as ordens de Deus e, portanto, pensavam-nas preciosas. Mas eles comiam, na época designada, o Cordeiro Pascal. Assim, o cristão não come as doutrinas da palavra. Ele se alimenta de Cristo. Ele ama a verdade, ele ama as ordenanças, ele ama tudo na Bíblia por amor a Cristo, mas seu alimento é o próprio Cordeiro. Jesus é o verdadeiro alimento para todos os escolhidos do Senhor. E não há momentos mais doces e felizes quando o Espírito é elevado em comunhão abençoada, quando Jesus Cristo parece muito presente e muito precioso, quando inclinamos nossa cabeça em seu seio, quando parecemos sentir o próprio batimento do seu coração e percebemos seu amor por nós, quando nos perdemos nele e quase esquecemos que temos uma existência separada, sendo, como dizem os versos, imersos no mais profundo do seu ser e perdidos em sua imensidão. Fiquei muito impressionado certa noite em uma reunião de oração com uma oração de um dos nossos irmãos que tocou meu coração. Quando ele orou, disse: ó Senhor, dá-me o lugar de Maria. Como dizem os versos: ó que eu pudesse para sempre sentar com Maria aos pés do Mestre. Que essa seja minha escolha feliz, meu único cuidado, deleite e bênção. Minha alegria, meu céu na terra, seja isso, ouvir a voz do noivo. Ele orou para que pudesse ter a parte de Maria e sempre sentar aos pés de Jesus. Mas pouco depois, o fervor do bom homem aumentou e em sua oração ele disse: não, meu mestre, não pedi o suficiente de ti. O lugar de Maria é muito baixo para mim, se eu puder ter um melhor. Levanta-me mais alto, Senhor, dá-me o lugar de João. Ó, que eu pudesse, com o favorecido João, para sempre inclinar minha cabeça no seio do meu Senhor. Enquanto ele suplicava por esse grau mais elevado de comunhão entre sua alma e Cristo, pensei: certamente, agora você pediu o suficiente. Mas de repente, elevando-se mais no voo nas asas da comunhão, como a águia fazendo seu último voo ao céu, ele disse: não, Senhor, o lugar de João não me satisfaz. Tu me levantaste de teus pés para teu seio, agora levanta-me do teu seio para teus lábios. Então, citando as palavras da esposa: beija-me com os beijos da tua boca, porque teu amor é melhor do que o vinho, ele docemente parafraseou assim: que o lábio da minha petição encontre o lábio de tua bênção, que o lábio do meu louvor encontre o lábio da tua aceitação. Assim o beijo de amor será consumado e minha alegria será completa. Sim, e quando nós também somos favorecidos a passar por esses vários estágios de comunhão com Cristo, passar do pé para o seio e do seio para o lábio, passar do mero aprendiz a ser um amigo e companheiro, e então ir mais alto ainda, ser levantado a sentir nossa comunhão com Cristo, estando tão alto quanto Ele está, e nossos lábios estando em seus lábios,
é aí que o Filho de Deus quase insensivelmente recebe força. E como Elias, atingido pelo anjo, ele se levanta e encontra seu alimento assado nas brasas, e come dele e vive dele por 40 dias. Esta é, de fato, uma maneira muito preciosa de se alimentar para nossas almas. Mas, de alguma forma, Deus dá alimento aos seus filhos e nunca os deixará passar fome. Você muitas vezes notou, eu suponho, que quando um meio de alimentação falha para os filhos de Deus, outros se tornam disponíveis e eficazes. Você está doente e não pode ser alimentado pelo ministério público. Não pode sair para ouvir sermões. Então a palavra de Deus se torna mais preciosa para você. Ou você não tem ninguém para ler para você e sua visão falhou. Geralmente, então, a comunhão se torna mais preciosa. De uma forma ou de outra, Deus terá seus filhos alimentados. Agora, consideremos a aliança. Ele sempre se lembrará de sua aliança. Deus fez muitas alianças em diversos momentos, e nenhuma dessas alianças ele jamais quebrou. Deixe-me brevemente mencionar essas alianças. Houve a aliança com Adão, a aliança das obras. Obedeça-me e você viverá. Desobedeça-me e você morrerá. Essa aliança Deus não quebrou. Ele não sujeitou Adão à dor ou miséria até que ele primeiro quebrasse a aliança, e assim se tornasse o herdeiro inevitável do sofrimento. Deus fez uma aliança com Noé de que as águas não mais cobririam a terra. E o arco-íris, o sinal dessa aliança, iluminou o céu desde então em vários intervalos, e a terra não foi inundada com um dilúvio uma segunda vez. Ele fez uma aliança com Abraão de que daria a terra de Canaã para ser a herança de sua semente, e essa aliança ele manteve, nem alterou a coisa que saiu dos seus lábios. Ele fez uma aliança com Davi de que sua semente se assentaria em seu trono, e essa aliança ele manteve. Mas a aliança aqui referida é uma aliança melhor do que todas essas, é a aliança da graça. Esse é um assunto doce para pregar. Permita-me voltar ao tempo em que essa aliança foi feita. É mais antiga do que as coisas mais antigas que o homem já viu. A aliança da graça é mais antiga do que as colinas eternas. Foi feita por Deus com Cristo, por nós, antes de todos os mundos serem criados. Deus havia decretado e visto que o homem seria um pecador. Jesus Cristo e seu Pai estavam determinados a salvar, e, portanto, uma aliança foi feita entre eles. Deus, o Filho, por sua parte, estipulou que sofreria todo o castigo que todos os eleitos mereciam sofrer, que ofereceria uma justiça perfeita em nome deles e pagaria todas as exigências da justiça de Deus. Deus, o Pai, por sua parte, pactuou que todos os eleitos, sendo redimidos pelo sangue de Cristo, seriam certamente aceitos e salvos. Essa é a aliança da qual Deus sempre se lembrará. Algumas pessoas acreditam em um tipo de aliança instável que nunca pude encontrar na Bíblia. Uma aliança que tem condições que você e eu devemos cumprir. Se houvesse tal aliança, não seria uma aliança de graça, mas de obras, como a de Adão. Uma aliança que falhou mesmo no paraíso, quando o homem não era um ser caído. Se a aliança da graça fosse feita com os homens, com aqueles que devem ser salvos, sob a condição de crerem, seria tão impossível para qualquer homem ser salvo sob esta condição, quanto seria sob a condição de obedecer, já que a fé não é mais possível para o homem não auxiliado do que a obediência perfeita. A fé em Cristo é uma coisa tão difícil para um homem morto em delitos e pecados, quanto a obediência perfeita a todos os mandamentos de Deus. A aliança da graça é uma aliança sem quaisquer condições de nossa parte, de qualquer tipo, de qualquer forma, de qualquer maneira. O que acontece conosco, crer, arrependimento, é o resultado da aliança, não sua causa. A aliança de fato não é feita entre nós e Deus, é feita entre Deus e Cristo, nosso representante. Todas as condições dessa aliança são cumpridas de modo que não restam nenhuma para nós cumprirmos. As condições eram que Cristo deveria sofrer, e ele sofreu, que Cristo deveria obedecer perfeitamente, e ele obedeceu. Tudo isso está feito, e tudo que resta agora é a aliança incondicional de que Deus dará a todos os seus eleitos, embora mortos no pecado, poder para viver, que ele lhes dará, embora negros em pecados como nasceram aqui, perfeita purificação na fonte cheia de sangue, que ele lhes dará, embora nus, uma veste de perfeita justiça, que lhes dará todas as bênçãos espirituais, a fé, o crer, o arrependimento, o amor a Deus,
todas as bênçãos espirituais compradas pelo sangue de seu Filho para eles, e que ele os aceitará finalmente para habitar com ele para sempre na glória eterna. Esta aliança sobre a qual nossas esperanças são construídas, esta aliança gloriosa é assinada, selada e ratificada, em todas as coisas ordenadas bem. Deus se esquecerá dela? Não, ele sempre se lembrará da sua aliança, em tudo o que ela garante, e em relação a cada pessoa que está incluída nela antes da fundação do mundo. Deus não permitirá que uma única promessa da aliança não se cumpra, nem que uma única bênção da aliança seja retirada ou retida. Cada jota e tio do propósito pactuado de Deus será cumprido, e tudo o que ele prometeu ao seu povo na aliança e que Cristo comprou para seu povo através da aliança será infalivelmente recebido por todo o seu povo escolhido. Quanto às pessoas interessadas nela, nenhuma delas será esquecida. Se estão na aliança, certamente serão salvas, apesar de todos os ataques do diabo e de toda a sua própria maldade e de qualquer casualidade assim chamada da providência ou o que quer que aconteça. Todos que estão na aliança devem e serão reunidos. O arminiano diz que há alguns na aliança que caem dela, que Deus escolheu alguns homens, que ele os justifica, que ele os aceita e então os expulsa de sua família. O arminiano mantém a ideia antinatural, cruel e bárbara de que um homem pode ser filho de Deus e então Deus pode despachá-lo porque ele não se comporta bem. A ideia é revoltante até mesmo para a sensibilidade humana. Se nossos filhos pecam, eles ainda são nossos filhos. Embora castigados e punidos, ainda assim nunca deixam de ser contados entre nossa família. Há muitos filhos de Deus que se desviaram dele e foram castigados por isso. Mas seria uma ideia muito bárbara supor que Deus despacharia seu filho por qualquer pecado que ele cometa. Ele mantém firme sua aliança. Ele os ama, pecadores que são. Ele os impede de correr desenfreadamente para o pecado. E quando às vezes se desviam, como os melhores deles farão, ainda assim seu coração amoroso para com eles é imutavelmente o mesmo. Eu não sirvo o Deus dos arminianos de forma alguma. Não tem nada a ver com ele. E não me curvo diante do Baal que eles erigiram. Ele não é meu Deus, nem jamais será. Não temo a ele. Não tremo em sua presença. Um Deus mutável pode ser o Deus deles. Ele não é o Deus para mim. Meu Jeová não muda. O Deus que diz hoje e nega amanhã, que justifica hoje e condena no próximo dia, o Deus que tem filhos seus um dia e os deixa ser filhos do diabo no próximo, não tem nenhuma relação com meu Deus de forma alguma. Ele pode ser o parente de Astarote ou Baal, mas Jeová nunca foi nem pode ser seu nome. Jeová não muda. Ele não conhece sombra de variação. Se ele colocou seu coração em um homem, ele o amará até o fim. Se ele escolheu, ele não escolheu por algum mérito próprio, portanto, ele nunca o rejeitará por qualquer demérito próprio. Se ele gerou nele uma viva esperança, ele não permitirá que ele caia e pereça. Isso seria uma quebra de toda a promessa e uma revogação da aliança. Se um querido Filho de Deus pudesse cair finalmente, então todos poderiam. Se um daqueles por quem um Salvador morreu pudesse ser condenado, então o sangue do Salvador seria totalmente nulo e em vão. Se um daqueles que ele chamou segundo o seu propósito pudesse perecer, então seu propósito seria nulo e vazio. Mas, filhos de Deus, vocês podem repousar suas cabeças sobre a aliança e dizer com o Dr. Watts: então, se os antigos pilares da terra tremessem e todas as rodas da natureza se quebrassem, nossas almas firmes não temeriam mais do que rochas sólidas quando as ondas rugem. Agora, eu concluo notando o caráter das pessoas aqui mencionadas. Os que o temem. Aqueles que temem ao Senhor estão na aliança de sua graça. O inquiridor ansioso ou o novo convertido às vezes diz ao ministro: Senhor, como posso saber que sou eleito? E a resposta usual é: você não tem nada a ver com isso. Você pode pensar nisso mais tarde. Pedindo desculpas ao cavalheiro, isso não é verdade. Um pecador tem tudo a ver com isso. Em vez de não ter nada a ver com a eleição, ele tem tudo no mundo a ver com isso. Mas é dito que ele não precisa se preocupar com isso. Talvez ele não deva, mas ele se preocupará. E não é fonte de conforto dizer-lhe que não deveria. Se eu tenho dor de dente, é um pobre consolo para um médico me dizer que eu não deveria ter.
Então, quando um pecador está preocupado com a doutrina da eleição, é um pobre consolo dizer-lhe que ele não deveria se preocupar. A melhor maneira é passar por toda a questão e dizer-lhe: você teme ao Senhor? Então, assim como você é um homem vivo, você é eleito. Você tem o temor do Senhor diante de seus olhos, então você não precisa duvidar que seu nome está na aliança. Ninguém temeu ao Senhor verdadeiramente que não tenha sido primeiro amado pelo Senhor. Nunca veio alguém e se lançou aos pés de Jesus simplesmente porque temia a penalidade do pecado, e nunca veio alguém abraçar as orlas amorosas do Redentor porque temia se desviar sem ter sido primeiro chamado e escolhido e feito fiel. Não, o temor de Deus no coração é a prova de ser um dos eleitos de Deus. Se tememos a Ele, podemos acreditar que Ele sempre nos dará alimento e que sempre manterá sua aliança para conosco, a qual Ele fez por nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, diz alguém, como posso saber se sou eleito? Amado, você não pode saber por qualquer profissão exterior. Você pode ser de qualquer igreja no mundo ou de nenhuma igreja e ainda assim ser um dos eleitos de Deus. Nem pode saber mesmo pelos sentimentos que recebe como verdadeiros, pois você pode conhecer a verdade e ainda não ter a verdade em sua alma. Você pode ser ortodoxo em sua cabeça e heterodoxo em seu coração. Você pode acreditar em tudo e ainda ser rejeitado no fim. A única maneira pela qual você pode se julgar é esta: você teme ao Senhor. Você reverencia seu nome e sua glória. Você tremeu diante de sua palavra. Você lançou fora a sua autossuficiência e sua vontade ególatra. E você veio a Ele e tomou Cristo para ser seu tudo em tudo. Não pergunto se você teme o inferno. Até os demônios temem o inferno. Muitos homens temem o inferno e não temem a Deus. Você teme ofender um pai amoroso? Você teme se desviar dos mandamentos de Deus? Cristo é tua alegria indizível e cheia de glória. Você clama a Ele: Salvador, guarda-me, para que eu não me desvie. Você pede a Ele para preservá-lo. E pode honestamente dizer que, se pudesse ser perfeito, você seria, que deseja ser livre do pecado, que odeia todo o caminho falso e que desonra o nome e a glória de Deus. E é seu gemido diário ser libertado da culpa e ser totalmente entregue ao crucificado. Finalmente, você pode dizer isso depois de mim: um verme culpado, fraco e indefeso. Nos braços bondosos de Cristo eu caio. Ele é minha força e justiça, meu Jesus e meu tudo. Então você é eleito, então você é justificado, então você é aceito, e não tem mais razão para duvidar da sua aceitação e sua eleição do que terá quando estiver diante do trono de Deus, em meio ao esplendor eterno da glória. Você é eleito e sempre foi eleito. Deus o escolheu. Seu temor a Ele é a evidência disso. E sua crença em Cristo, sem qualquer justiça própria, é prova positiva de que você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Agora, o que devo dizer em conclusão? Há alguns de vocês que não temem a Deus. Ai de vocês, meus irmãos, que vocês estejam em um estado tão miserável e lamentável, sem o temor de Deus diante de seus olhos. Ó, que Deus os ensinasse a temê-lo. Ó, que Ele quebrasse seus corações e assim os fizesse sentir seu estado arruinado, trazendo-os aos seus pés para receber a perfeita justiça de Cristo. Então, vocês temeriam a Ele, e então poderiam se alegrar de que Ele lhes daria alimento e os manteria em sua aliança. Eu acho que ouço alguém dizer: eu sou um grande pecador, estou na linha de frente do exército da culpa. Eu verdadeiramente transgredi e me desviei do Altíssimo. Diga-me, Jesus morreu por mim? Ele morreu, não como alguns dizem que ele morreu, por todos os homens, mas naquele sentido especial que garante a salvação? Eu responderia a você: você pode dizer, eu sou um pecador, não como uma espécie de cumprimento ocioso que a maioria dos homens passa quando dizem que são pecadores, e não querem dizer o que a palavra implica, pois não querem dizer que são pecadores mais do que são cavalos. Mas você realmente acredita que é um pecador merecendo a ira infinita de Deus e o fogo do inferno para sempre? Que em você não há nada de bom que poderia te salvar e nem cooperar com tua salvação, mas só e apenas o que Cristo fez e sua justiça? Então o Senhor Jesus morreu por você. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores.
Se a palavra é entendida no sentido em que Herth a usa quando diz: um pecador é uma coisa sagrada, o Espírito Santo o fez assim. Se você sente que é um pecador nesse sentido, Cristo morreu por você. Mas você diz: eu gostaria que ele tivesse colocado meu nome no livro para que eu pudesse lê-lo. Ora, meu amigo, se ele tivesse feito isso, você acreditaria que era destinado a outra pessoa. Se o livro contivesse o nome de Smith na tal rua, Smith diria que há tantos Smiths que não poderia ser para ele. E se você pudesse ler seu nome, ainda assim duvidaria que poderia, por qualquer possibilidade, ser uma descrição sua, já que outra pessoa poderia ter o mesmo nome. Mas como está escrito, pecadores, Satanás mesmo não pode dissuadi-lo disso. Deus lhe ensinou o que significa a palavra pecador, e Satanás não pode fazer você desaprender. Você é, então, um pecador totalmente, completamente, em todo o sentido negro da palavra. Então Cristo morreu por você. Lance-se sobre essa verdade. Cristo morreu pelos pecadores. Mas, diz você: Senhor, se eu fosse um pouco melhor, poderia acreditar que ele morreu por mim. Eu não acreditaria, pois ele morreu pelos pecadores. Ou você diz: se eu fosse um santo, poderia acreditar que ele morreu por mim. Eu não acreditaria, pois ele morreu pelos pecadores. Apenas prove a si mesmo ser um pecador como definido por Deus, que não tem nada de bom em você que possa merecer nada senão um inferno e a ira infinita. E você provou que Cristo morreu por você. Apenas tenha certeza de que você é um pecador, que você se rebelou contra Deus, que você merece o inferno e nada mais, e que se não estará lá é apenas pela livre graça de Deus, e que você sabe disso. Apenas confesse com seu coração suas transgressões e tome este título para si mesmo, e você pode acreditar que Jesus morreu por você. Deixe-me dar-lhe uma lição de lógica, não de Whateley ou Watts, mas da lógica da fé. É extraordinário como diferentes são as conclusões da fé das da razão. Certa vez, a razão veio e ouviu um homem clamar: sou culpado, culpado. Ela parou e disse: o homem é culpado. Deus condena os culpados, portanto, este homem será condenado. Ela foi embora e deixou o homem condenado, arruinado e tremendo de medo. A fé veio e ouviu o mesmo clamor, tornado mais amargo pelo silogismo cruel da razão. A fé parou, ela disse: o homem é culpado, mas Cristo morreu pelos culpados, portanto, o homem será salvo. E sua lógica estava certa. O homem levantou a cabeça e se alegrou. A razão veio um dia e viu um homem nu, e ela disse: ele não tem uma veste de casamento. Almas nuas podem aparecer diante do tribunal de Deus? Devem elas ter um lugar no banquete do Cordeiro? O homem está nu. Ele deve ser expulso, pois os nus não podem entrar no céu. Então a fé veio e disse: o homem está nu. Cristo fez uma veste de justiça. Ele deve tê-la feito para os nus. Ele não a teria feito para aqueles que têm uma veste própria. Aquela veste é para o homem nu, que abandonou toda a ideia de que tem uma veste de justiça própria. Aquela veste feita por Cristo é para o homem nu, e ele ficará nela diante de Deus. E sua lógica estava certa e justa. A outra poderia parecer estritamente de acordo com a regra, mas esta era melhor ainda. A razão um dia ouviu um homem dizer que era muito bom e justo. Ela o viu subir ao templo e o ouviu orar: Senhor, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. E a razão disse: aquele homem é melhor do que os outros, e ele será aceito. Mas ela argumentou erroneamente, pois veja, ele saiu, e um pobre pecador ao seu lado, que só podia dizer: Deus, tem misericórdia de mim, o pecador, desceu para sua casa justificado, enquanto o orgulhoso fariseu seguiu seu caminho desconsiderado. A lógica da fé é argumentar branco a partir do preto, enquanto a lógica da razão argumenta branco a partir do branco. Lutero diz: certa vez o diabo veio a mim e disse: Martim Lutero, você é um grande pecador e será condenado. Pare, disse eu. Uma coisa de cada vez. Sou um grande pecador, é verdade. Embora você não tenha o direito de me dizer isso. Eu confesso. E daí? Portanto, você será condenado. Isso não é um bom raciocínio. É verdade que sou um grande pecador, mas está escrito: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Portanto, serei salvo. Agora, vá embora. Então eu afastei o diabo com sua própria espada, e ele foi embora lamentando porque não conseguiu me derrubar, chamando-me de pecador.
Eu tenho o direito de acreditar que Jesus Cristo morreu por mim e me lanço inteiramente sobre ele. Faça o mesmo, pobre desamparado, pois você não tem nada próprio em que confiar. Mas você, ó grande, bom e abastado homem, não tem nada a dizer a você. Não os justos, mas os pecadores, Jesus veio salvar. Enquanto você tiver um trapo próprio de suposta justiça e merecimento, você nunca terá a veste de Cristo. Vá embora, sua justiça se mostrará como a camisa de Hércules, quando queimou e comeu sua carne. Embora você se glorie nela, será o sudário de sua alma para sempre. Mas se você não tem nada, está pobre e sem um centavo, e miserável, reduzido a completa destituição espiritual e pobreza, em nome de Deus, eu prego para você o Evangelho. Cristo morreu por você, e você não perecerá. Deus não punirá Cristo por nós e depois nos punirá. Ele não exigirá o pagamento primeiro de suas mãos e depois de nossas mãos. Ele não é injusto para punir primeiro o bode expiatório, o fiador, o substituto e depois nos punir. Cristo foi seu substituto. Ele carregou sua culpa. Ele carregou suas iniquidades sobre sua cabeça. Seus pecados foram numerados sobre ele e seu castigo foi colocado sobre ele. Vá, você nunca poderá ser punido. Seus pecados, que são muitos, estão todos perdoados. Regozije-se no perdão comprado com sangue. Seja feliz, esteja satisfeito, esteja feliz mesmo até a morte, e então você será feliz para sempre. 5 martelos, 5 vezes nunca, e o universo treme. Nunca, 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 nunca. O homem muda, o tempo gasta, os sentimentos oscilam, mas Deus não. O mesmo que falou no Sinai, falou na cruz e ainda fala. Ele não volta atrás, Não se cansa, não muda de humor. Fidelidade não é emoção, é essência. o amor que começou permanece. Nunca te deixarei, nem te abandonarei, nem na luz, Nem na sombra, nem no rio, nem na dor. Nunca te deixarei, nenhum abismo é fundo demais, Nenhuma noite é longa demais, nenhum deserto é seco demais. O nunca de Deus atravessa o impossível. O silêncio dele é cheio de presença. Ele é pai e um pai não abandona o filho, mesmo quando foge, mesmo quando nega, pode corrigir, mas não solta. Pode calar, Mas não sai. a ternura dele é mais teimosa que o pecado, mais antiga que a culpa, mais firme que a dúvida. Há pais que desistem, mas o Senhor não. Nunca te deixarei, Nem te esquecerei, mesmo quando duvidas eu fico, mesmo quando cais eu desço, mesmo quando foges eu vou atrás. Cristo é marido da alma, não há divórcio no Calvário. O amor tem cravos, não cláusulas, tem feridas, não condições, tem eternidade, não prazo. O corpo não vive sem a cabeça, e se ele te deixasse, deixaria a si mesmo. É impossível, o sangue que o sustenta corre em ti. Ele não abandona, porque é fiel. Sua glória está em jogo, sua honra prende a promessa. Ele termina o que começa.
Às vezes parece que se foi. O céu em silêncio, a oração perdida. Mas o jardineiro trabalha no escuro, regando o invisível, fazendo nascer o que não se vê. Nunca te deixarei, nem no vale, nem na cova, nem no fogo. Nunca te deixarei, mesmo quando tudo cai, eu fico de pé contigo. Deus é Emmanuel, Deus conosco. Sua presença é o próprio nome. Sua ausência é impossível. Ele é onipresente em amor. Ele não te deixa no pecado, te persegue com graça, não te abandona no medo, te abraça em promessa, não te rejeita na queda, te levanta com feridas. A graça tem pés e vem atrás de ti. Na cruz ele selou nunca, não ficou nada pendente. O abandono foi trocado por presença eterna. O Pai se calou com o Filho, pra nunca mais se calar contigo. nunca te deixarei.